Hello, hello, guys! What's up? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí a mais uma aula de inglês, nossa segunda aula do mês de maio, e hoje eu vou deixar aqui essa aula gravada para vocês assistirem, tá bom? Na aula de hoje nós vamos começar aí, na verdade nós vamos dar continuidade a um tópico que nós começamos na última aula, tá? Semana passada nós começamos a estudar verbos modais, nós vimos três verbos modais, mais precisamente, né? O could, o should e o might. E hoje nós vamos ver o que é que acontece quando a gente acrescenta o have, o verbo ter, junto desses verbos modais. Então, o que muda? Qual a diferença quando eu acrescento o verbo have a esses modal verbs, a esses verbos modais? Então, vamos ver isso. Prestem atenção and let's go. Então, primeiramente eu trouxe aqui uma revisão do que a gente viu na última aula, que foram os modal verbs que nós estudamos, né? Primeiramente nós vimos o que eram modal verbs, que são aí uma categoria especial de verbos do inglês que tem algumas peculiaridades que nós estudamos já na última aula, e nós vimos três modal verbs, que eram o should, primeiro, o could e o might. O should, nós vimos que tem uma ideia de conselho, né? Quando a gente usa esse modal verb em inglês, a gente vai estar expressando aí uma recomendação, um conselho de que se deveria fazer algo. Então, should significa justamente deveria. Por exemplo, you should study more English. Você deveria estudar mais inglês. Então, a ideia que a gente passa quando a gente usa é de conselho. E por outro lado, nós vimos também os outros dois, né? O could e o might, que vão expressar uma possibilidade de que algo aconteça. Tanto could quanto might, a gente está vendo que nesse caso aqui são sinônimos, tá? Por exemplo, it's a strange story, yet it could be true, ou yet it might be true. Então, nesse caso aqui, tanto could quanto might estão expressando possibilidade. Mas aí o que é que acontece quando eu coloco um have depois desse should, desse could e desse might? Vamos ver? Bom, então nós temos aí, ó, o should, o could e o might, mais uma vez. You should study more English. Você deveria estudar mais inglês. E do outro lado nós temos o could ou might, por exemplo, it might rain. Poderia ou pode chover. O que é que acontece então quando eu coloco o verbo ter depois de deveria e depois de poderia? Por exemplo, você deveria. O que é que acontece quando o verbo ter aparece depois desse deveria? Você deveria ter estudado mais inglês. Não é? Tem uma mudança aí verbal, uma mudança de estrutura. No outro exemplo, poderia ter chovido. Poderia ter chovido. Então, quando a gente coloca o verbo ter depois desses verbos, há uma mudança aí de estrutura, né? Deveria estudar vira deveria ter estudado. Poderia chover vira poderia ter chovido. Então, de que tempo nós estamos falando aqui? É presente, passado ou será futuro? Ó, deveria ter estudado, poderia ter chovido. It's past. Exatamente, é passado. A gente está falando aqui, pessoal, de algo que passou e que a gente está relembrando e que poderia ter acontecido. Poderia ou deveria ter acontecido. Mas nesse caso aqui, quando nós usamos o have associado a esses verbos modais, a gente está falando de algo que passou. Tá bom? Percebam a diferença. Ó. You should study more English. Você deveria estudar mais inglês. Para you should have studied more English. Você deveria ter estudado mais inglês. É uma ação que já passou, tá bom? Então, quando a gente coloca esse have, é passado. Esse have associado aos verbos modais, tá? Bom, então já sabemos aí que quando nós temos um have junto desses verbos modais, a gente está falando de algum fato passado, não é? Mas como é que a gente faz? Qual é a estrutura formal para a gente fazer isso? Então, observem aí, ó. Nós temos primeiro o modal, claro, né? O verbo modal vai aparecer primeiro. Depois do modal, a gente vai ter o verbo ter, né? Que no caso do inglês é o verbo have. Então, vai vir modal, have, mais o particípio do verbo principal. E como é que a gente faz o particípio?
No português, esse particípio ele é formado quando a gente acrescenta um DO ao verbo. Então, por exemplo, o verbo ajudar. No particípio fica ajudado. O verbo amar. No particípio fica amado. E dançar. Dançado. Então, percebam que nessa estrutura a gente vai usar o particípio. Ó. Deveria ter ajudado, deveria ter amado, deveria ter dançado, deveria ter brincado. Então, todos os verbos, quando tem deveria, mais o verbo ter, mais o outro verbo principal, então esse verbo principal vai vir no particípio, que no português é do. No caso do inglês, aí nós vamos ter duas formas de formar o particípio, tá? Primeiro, nós temos o particípio regular, ou seja, que segue uma regra, uma regularidade. Isso vai acontecer com a imensa maioria dos verbos em inglês, tá? Se em português eu acrescento do ao verbo, em inglês eu vou acrescentar o ed. Então, deveria ter ajudado, como é que fica? Should, o verbo modal, seguido de ter, que é have, e help, que é ajudar, com ed, que fica ajudado, tá? Should have helped, deveria ter ajudado. Outro exemplo, could have loved, poderia ter amado, ou might have danced, poderia ter dançado. Então, nesse caso aqui, nós temos o particípio dos verbos regulares, tá? Que é feito em ed. Mas, por outro lado, nós temos também o caso dos verbos irregulares, que, como o próprio nome está dizendo, eles não seguem uma mesma regra, uma mesma regularidade, tá? Eles são exceções. Nós não temos muitos verbos irregulares se comparados aos regulares, mas nós temos aí pouco mais de 100, tá bom? E aí nós temos uma tabelinha em inglês que facilita a consulta de como é que a gente faz o particípio desses verbos irregulares, tá? Quando vocês checarem nessa tabela, vocês vão perceber que o particípio vai estar na terceira coluna, tá? Então, nós temos primeiramente o verbo em sua forma normal, depois o verbo na segunda coluna em sua forma de passado, e na terceira coluna nós temos os verbos no particípio. E é essa terceira coluna que vai interessar a gente aqui, tá? Porque aqui nós estamos falando de particípio. Então, por exemplo, o verbo tell, que é o verbo falar. Como é que eu faço para dizer falado em inglês? Então, como o tell é um verbo irregular, eu não posso acrescentar ed. Eu vou checar na tabelinha, na terceira coluna, como é o particípio desse verbo. E quando a gente for checar, a gente vai ver que é told. Então, no caso dessa estrutura com modal, como é que fica, por exemplo, deveria ter falado? Vai ser should have told. Deveria ter falado. Outro exemplo com outro verbo irregular, que é o verbo cantar, do inglês, sing, que no particípio vai ficar sung. Então, por exemplo, could have sung. Poderia ter cantado. E o último exemplo, que é o verbo lose, né, perder. No particípio em inglês, como é um verbo irregular, é lost. Então, might have lost, por exemplo, é pode ter perdido. Percebam que aqui, mais uma vez, frisando que nós estamos falando de um fato passado, tá bom? Em geral, pessoal, essa estrutura, né, essa construção de verbo modal have mais um outro verbo no particípio, a gente vai utilizar para expressar sentimentos presentes, ou seja, algo que nós estamos sentindo hoje, em relação a uma decisão do passado. Então, a ação já aconteceu, como a gente viu. Tá? É uma coisa que já ficou para trás. Só que ainda hoje a gente tem alguns sentimentos em relação a essa situação que passou, tá? Por isso que esses verbos modais, essa estrutura de modal com have, também é chamada de oportunidade, de modais das oportunidades perdidas. Por quê? Porque a gente está refletindo hoje, no presente, sobre algo que a gente poderia ter feito no passado, ou que deveria ter feito no passado. Tá? Então, é algo que já passou, mas em geral a gente lamenta porque nós poderíamos ter feito aquilo. Tá? Por exemplo, your brother should have helped you. You really needed his support. Your brother should have helped you. You really needed his support. O seu irmão deveria ter ajudado você, porque realmente você precisava daquele apoio, daquele suporte. Então percebam que é uma ação que já passou, né? Você não foi ajudado, nesse caso aqui, pelo seu irmão, mas a gente está pensando que isso deveria ter acontecido, né? Algo que passou, mas a gente está lamentando
é porque nós não fizemos aquilo. Your brother should have helped you. Seu irmão deveria ter ajudado você. Outro exemplo. Her parents could have been more understanding. She was going through a hard time. Então, os pais dela poderiam ter sido mais compreensíveis, porque ela estava passando por um período difícil. Então, percebam que, mais uma vez, é um fato que já passou, ela estava passando por aquele período difícil, os pais dela não ajudaram ela, mas a gente está pensando aí sobre esse fato passado e dizendo que isso poderia ter acontecido, tá? Então, could, ou should, ou might, seguido de have, mais um verbo principal no particípio, essa estrutura a gente vai utilizar para falar sobre algo que passou. Tá? E a gente lamenta hoje, no presente, por não ter feito aquilo que passou. Tá ok? E esse should, esse have, né? Aliás, esse should, esse could e esse might, seguido de have, eles juntos, né, eles podem ser abreviados. Então, ao invés de dizer should have, você pode também dizer should have. Should have. Esse have vira só o sonzinho do V, tá? Ó. Should have. Mesma coisa acontece com could have, que vira could have, ou might have, que vira might have. Essa é uma forma aí abreviada de juntar esse should, esse could e esse might, né, nossos verbos modais, do verbo have. Isso vai acontecer direto na linguagem oral, na linguagem falada, tá? E nós temos uma forma ainda mais informal de juntar esse have aos verbos modais, que é acrescentar somente o sonzinho do a, ó. Shoulda, coulda, mighta. Então, should have, na linguagem falada, quase sempre vai virar somente shoulda. Could have, coulda, e might have vira mighta. Tá? Mas é a mesma coisa de dizer should have, could have ou might have. Tá bom, pessoal? Então, a aula de hoje é isso. Prestem atenção mais uma vez, estudem, pratiquem e nos vemos na próxima aula, tá? Até mais.